Bom, é o seguinte, se você clicou nesse vídeo é porque você quer ver o resultado do Banco do Brasil que saiu hoje, tá? E aí, se você é como eu, a notícia que eu tenho pra você é bem ruim, porque o resultado veio muito bom, na verdade. Veio surpreendente, e pra gente que quer comprar barato, isso é péssimo, né? Eu tava torcendo pro resultado vir horrível, pra cotação descer um pouco. Então eu vou fazer uma avaliação aqui com vocês nesse vídeo, falar alguns pontos referente ao Banco do Brasil, o que tá acontecendo, e fazer um preço teto no final do vídeo, né? Que é o que todo mundo gosta aí, pra ver se tá barato, se tá caro, afinal de contas, e é a parte que eu gosto também. Então eu tô aqui no Investidor 10, só pra gente fazer um overview rápido, tá? Hoje tá mostrando aqui 11,13 de PL, mas esse PL tá errado. Eu vou recalcular aqui com vocês porque ele tá desatualizado, né? Frente ao último resultado que acabou de sair. A gente dando uma descida aqui também. Outro ponto que eu tenho que alertar vocês, eles soltaram um fato relevante que o payout para esse ano vai ser de 30%, tá? Devido a toda a dificuldade aí que o branco enfrentou, não vai ser nessa média aqui de 40% a 50%. Então a gente já sabe que o payout vai vir menor. Indo aqui para o RI, o que a gente observa, cara? O banco ele conseguiu fechar ainda num lucro de 20,7 bilhões. É coisa pra caramba. Se a gente ver aqui, ó, foi uma redução de 45% frente ao ano de 2024, que a gente já sabia que ia vir bem mais fraco mesmo, devido a toda a dificuldade que o banco enfrentou. Porém, o quarto trimestre, comparado ao terceiro, ele veio com um aumento de 51,7% no lucro. Foi coisa pra caramba. Aqui eles comentam sobre a margem financeira, né? Teve uma retração de 0,8 relacionada ao crescimento da despesa de captação. Devido ao quê? TMS. Isso aqui é taxa média da Selic. A Selic, para quem não sabe, é a taxa de juros do país. Se você está vendo esse vídeo, você deve saber. E ela está super elevada a 15%. Então, com o CDI, a renda fixa pagando 15%, para o banco poder competir, né? A pessoa, ao invés de investir no Selic, investir no banco, porque investir no governo é basicamente sem risco nenhum. Os caras é dono de todo o dinheiro. Os caras arrecadam aí não sei quantos trilhão por ano e não faz nada de útil com esse dinheiro, né? Mas enfim, isso aí já é um outro tópico. Então você nunca vai tomar um calote do governo. O tesouro é o investimento mais seguro que você pode fazer. Quem não gosta de renda variável é lá mesmo que os caras colocam o dinheiro deles, né? E aí, para eles poderem competir com a taxa da Selic, eles têm que começar a elevar o custo de crédito deles. Então, eles têm que oferecer mais para a pessoa colocar no CDB em vez de colocar na taxa Selic, tá? Então, eles tiveram um gasto aqui de captação maior, que é uma das coisas que eles colocam aqui, ó. Destaque para o crescimento de 16,5% da receita financeira. Então, eles conseguiram um crescimento bom na receita financeira, só que a custo de ter uma despesa maior. Mas a gente vê que foi feita uma gestão muito boa. Esse RSLP que está aqui nada mais é do que o ROI, tá? O Banco do Brasil ele tem mania de traduzir aqui algumas siglas, eu fiquei meio confuso de início, mas isso aqui é o ROI, cara. Pro ano, né, desastroso que teve agora em 2025, um ROI na casa de dois dígitos é bem respeitável, tá? Os caras realmente fizeram um trabalho muito bom. Aqui eles vão comentar, obviamente, sobre o custo de crédito, composto pela perda esperada e desconto concedido. Se você está, né, morando embaixo de uma pedra aí dentro da caverna nos últimos tempos, o nosso agronegócio está com uma inadimplência enorme, muito puxado pela taxa Selic também, que está em 15%, reduzindo a margem dos agricultores e tornando mais difícil que eles consigam pagar os empréstimos e fazer mais investimentos para poder fazer essa plantação, comprar um silo, um trator, tudo que eles vão comprar, tiver que fazer um financiamento, um empréstimo, a taxa está lá em cima. E aí fica muito mais difícil de conseguir, né? Então, como eles não estão conseguindo pagar direito, a inadimplência do setor agro cresceu muito. Até ver se eles falam aqui um pouco, blá blá blá, receita de prestação de serviço. Ó, agronegócio. Alcançou 406 bilhões, com crescimento de 2,1% em 12 meses e de 1,8% no trimestre. Então, eles estão dando uma desacelerada no crescimento do agronegócio até a poeira estabilizar, né? Que agora que a gente já está tendo aí uma previsão de queda para a Selic, a previsão é de melhora para o agronegócio e para essa situação toda aqui da inadimplência. Mas no meio tempo eles vão esperar a poeira baixar e estão dando uma reduzidinha aqui, o que é uma jogada boa também. Aqui é a parte que tem os indicadores de inadimplência, tá vendo? O indicador acima de 90 dias encerrou dezembro em 5,17%, elevação de 66 pontos percentuais na comparação com setembro. Então, 66 pontos percentuais é 0,66, tá? Aumentou de novo, em comparação com setembro. A inadimplência da carteira agro atingiu 6,09%, aumento de 125 pontos percentuais, ou seja, 1,25% a mais no trimestre. Coisa pra caramba, cara.
A inadimplência da carteira de pessoas físicas encerrou o período em 6,56%, elevação de 56 pontos percentuais. Então a inadimplência da pessoa física também está crescendo, tá? O indicador de atraso para a carteira de pessoas jurídicas foi de 3,75%, impactado por um caso específico na carteira de TVM. Eu não vou entrar muito em detalhes sobre isso aqui, se você quiser você pode pesquisar, mas foi um caso específico que teve ali, que acabou desencadeando uma inadimplência na carteira de pessoas jurídicas, mas que foi como se fosse um não recorrente, né? Foi meio que um acaso que ocorreu aqui, tá? No geral, você vê que a carteira da pessoa jurídica do Banco do Brasil, ela é que está sofrendo menos inadimplência, na verdade. E aqui eles realçam, né? Que a carteira da pessoa física teve um crescimento de 7,6, também é muito bom, principalmente pelo desempenho do crédito consignado. Aí eles vão detalhando aqui, ó, cartão de crédito. O banco ele tem vários serviços que ele oferece, né? Não é só empréstimo. Tem uma parte aqui, que agora a gente já pode ir descendo, do resultado deles. Quando eles colocam aqui, ó, receita de prestação de serviço, isso aqui é o quanto eles ganham com anuidade de cartão de crédito, anuidade de conta corrente, todos esses serviços que o banco presta, né? A gente vê aqui que eles fizeram um ótimo trabalho na margem financeira bruta. Foi o que eu comentei com vocês, que eles tiveram que aumentar um pouco o custo para poder captar mais e competir com a Selic, né? E eles conseguiram fazer um trabalho muito bom. Na situação que o banco estava, o aumento aqui da margem financeira bruta, se você for ver do trimestre a trimestre, foi de 5,4%. Então aqui eles já conseguiram uma boa rentabilidade e foi isso que mais gerou diferença no resultado, né? Porque se você for ver, o resto é praticamente a mesma coisa. Que é o custo de crédito, a receita e a despesa, você vê que não se mexeu muito. Mas o trabalho que eles fizeram aqui na margem financeira realmente deu uma boa diferença. A gente vê uma queda aqui no resultado, né? Comparado com 2024 de 45%, que já era de se esperar. Porém, no trimestre, aquele crescimento de 51%. Então, no geral, cara, o resultado do banco veio muito bom. Ele veio acima do esperado, tá acima do que muita gente projetou. Então, a gente já começa a ver aqui um indício de turnaround, porque a gente está no... Esse resultado é do final, né, de 2025, a taxa Selic nem caiu ainda, e o banco já projetou aqui uma melhora. Então, infelizmente, se você é como eu, que estava esperando aí, eu estava esperando um resultado péssimo. Eu queria que viesse horrível, para a cotação baixar e eu poder comprar. Infelizmente, não foi dessa vez, tá, gente? O resultado aqui veio bom, tem pouco pelo em ovo para caçar aqui. E eu creio que o mercado ele vai começar, na verdade, amanhã, não sou pai de santo, né? Mas eu acho que o mercado amanhã ele começa em alta na cotação da B... Tô quase falando BB Seguridade, tô confundindo, do Banco do Brasil. Que eu fiz ontem o vídeo de BB Seguridade, inclusive se você quiser assistir, tá aí no canal também. Aqui ele comenta um pouco sobre a carteira, né? Então a gente consegue ver a expansão da carteira de pessoa física aqui, ó. Comparado ao ano passado, subiu 7,6%. E comparado ao último trimestre, subiu 1,8%. O agro aqui eles estão dando uma diminuidinha, né? Tinha subido aqui 2,1% no ano. E aí no trimestre reduz para 1,8%. Então eles estão dando uma desacelerada. Isso aqui é o que está matando inadimplência há mais de 90 dias, que é péssimo, né? Ou seja, já é 3 meses que a pessoa está inadimplente, não consegue pagar. Subiu aí de 3,16% para 5,17%. Mas com a precificação agora de queda Selic e, obviamente, a ótima gestão do banco que a gente está observando aqui, muito provavelmente isso vai começar a diminuir, tá? O índice de eficiência também aumentou, né? Devido a todo o problema que o banco está tendo. Então, ele já não está mais conseguindo gerar o mesmo lucro com aquela mesma receita que ele está tendo. Inclusive, ele até aumentou a receita. E no apanhado geral é mais isso, tá, gente? A inadimplência continua alta, mas o banco aqui conseguiu fazer uma ótima gestão. E a tendência é que essa inadimplência agora ela reduza com a queda da Selic e o banco consiga se recuperar bem entre esse ano e o ano que vem. Eu achei até que ia demorar mais, na verdade, para a recuperação, mas baseado nesses números aqui, me parece que não vai demorar tanto, tá? Agora, uma coisa que é importante a gente dar uma olhada é no guidance, que é basicamente a projeção que a empresa tinha para 2025 e que ela tem agora para 2026. O que é legal a gente ver aqui no guidance de 25? É legal a gente ver que eles acertaram bem, tá? Obviamente que o guidance eles não escolhem só no começo do ano e nunca mais mudam, né? A cada trimestre ali eles vão atualizando o guidance se tiver necessidade. Mas você vê que eles ficaram bem na mosca na maioria das coisas, tá? Ó, carteira de crédito, crescimento entre 3% e 6%, ficou 3,1%. Pessoa física entre 7 e 10, ficou 7,6%. Isso aqui é bom pra gente ver que eles têm uma boa noção do que vai ser o resultado deles, e isso é importante pra gente poder julgar o guidance de 2026, né? Porque se eu pego o guidance da empresa aqui, pô, a empresa errou tudo, a projeção dela do ano, então provavelmente a projeção desse ano vai estar errada também.
Mas aqui a gente vê que está bem preciso os números, né? Descendo aqui, olha só. O lucro líquido que eles estavam precificando para o final de 2025 era entre 18 bilhões e 21 bilhões. Ou seja, ficou na banda superior ali, né? Não bateu o máximo projetado por 300 milhões apenas. Então, bem interessante. Aí, descendo aqui agora para 2026, isso aqui é um monte de blá blá blá, tá? Otimização e alocação, foco no relacionamento, isso aí não interessa muito pra gente. O único ponto mais interessante é esse aqui, investimento na aceleração digital. É uma coisa que muito banco está fazendo agora, né? Diminuir o número de agências, diminuir o número de despesas e investir mais nos aplicativos. Até para tentar arrancar um pouco o pessoal que é mais de banco digital, igual eu, né? Porque eu não gosto de agência, não gosto de nada. E tem gente que quer fazer tudo pelo aplicativo e os aplicativos de banco físicos eles costumam ser bem defasados. Enfim, a gente chega aqui no Guidance de 2026. A gente vê qual que vai ser a projeção deles, tá? Então eles estão projetando qualquer número aqui entre 0,5 e 4,5 de crescimento total da carteira de crédito consolidada. E aí o que eles projetam? Obviamente, claramente, eles querem focar no crescimento da carteira de pessoa física, tá? Então você vê aqui uma redução na carteira de crédito jurídica para empresas e uma redução no agro também. Eles colocam aqui menos 2% e 2%, então se crescer, vai crescer bem pouquinho. Mas o foco aqui agora é na pessoa física. O que eu acho que é interessante, só tem que tomar um pouco de cuidado, porque a inadimplência da carteira da pessoa física também está crescendo bastante, né? Não é só a do agro, mas enfim. Aí eles estimam aqui uma margem financeira bruta, um crescimento entre 4% e 8%, um custo de crédito entre 53 e 58 bilhões. E se você olhar o custo de crédito que teve aqui em 2025 foi 61,9. Então eles já estão estimando que as provisões de devedor duvidoso devem diminuir, tá vendo? Que é o que eu acho também, né? Devido ao cenário macroeconômico aí que a gente vai entrar agora. Receita de prestação de serviço eles também estimam uma subida. E despesa administrativa também, né? Faz parte. Você tem uma empresa, você tem que lucrar, você vai ter despesa. E aí, qual que é a parte interessante agora para a gente tentar fazer algum tipo de preço teto? Temos aqui o guidance de lucro líquido ajustado, entre 22 e 26 bilhões. Eu gosto sempre de fazer uma análise conservativa, tá? Apesar que aqui ficou mais perto da banda superior, né? Então a gente pode tentar fazer dois cálculos aqui de repente. Eu vou pegar primeiro esse número de 22 bilhões e a gente vai aqui para a Word, tá? Que é a plataforma do Léo, da geração de dividendos. Não tenho absolutamente nenhuma filiação com ele, mas eu gosto muito do canal e eu uso a plataforma dele aqui para ficar mais fácil. Primeira coisa que a gente vai fazer, lembra que eu comentei que o PL aqui está errado? Tanto no Investidor 10 quanto na Word ainda está desatualizado, tá? Porque o lucro veio surpreendente, veio acima do estimado, então o PL ele reduziu, na verdade. Então vamos calcular o PL real. Deixa eu só lembrar como é que faz isso aqui. O PL ele é basicamente o preço sobre lucro, tá? Então a primeira coisa que a gente vai fazer é pegar o lucro, que foi de 22 bilhões, correto? Então aqui é 1, 2, 3, 4, 5, 6. Cara, eu odeio essa calculadora porque ela não tem ponto. Centena, milhar, 1, 2, 3. Então o lucro aqui que a gente está estimando, né? O 22 bilhões não foi do ano passado, foi 20 bilhões. Mas a gente está estimando, de acordo com o guidance ali, no mínimo conservador, de 22 bilhões. E aí, o que a gente vai fazer agora? A gente pega esses 22 bilhões e divide pelo número de papéis que a empresa tem, certo? Então, se você olhar aqui, ó, número de papéis. Ver se dá pra copiar isso aqui direto, porque aí eu sofro menos com essa calculadora horrorosa do Google aqui, porque ninguém merece, né, cara? Não dá pra colar, eu não vou poder sofrer menos, tá? Deixa eu colar isso aqui em cima, que aí fica mais fácil de eu digitar, pelo menos. Então vai ser 573,834,040. Quando a gente faz essa divisão, o que a gente acabou de calcular? A gente calculou o lucro por ação, tá? Então pega o lucro estimado, dividido pelo número de papéis no mercado, e isso dá pra gente o lucro por ação, que seria de 3,8. Se a gente pega esse lucro por ação aqui agora de 3,8, o primeiro cálculo que a gente consegue fazer é o PL. O PL não é o preço sobre lucro, se o preço por ação é de 3,8 e a cotação atual está na casa dos 25, a gente pega o 25, divide para 3,8. Então o PL atual da empresa, visando o lucro mínimo, tá? Que está no guidance aqui de 22 bilhões para esse ano, seria na verdade de 6,5. Já não é mais todo aquele PL ali de 8 e 11, né? A gente já começa aí a ter uma estimativa melhor. Por que é importante a gente ter esse preço sobre lucro atualizado? Porque a gente consegue
acionar aqui a fórmula de Peter Lynch, tá? A fórmula de Peter Lynch, ela é basicamente isso aqui, ó. Sem considerar dividendos, focado em empresa de crescimento. Isso aqui é para você ver o crescimento em si da empresa. Aí a fórmula ela funciona da seguinte forma: ela é o PL dividido pela taxa de crescimento do lucro, tá? Se a gente entra lá, o ROI era de 10%, certo? Só que o ROI, ele só vai crescer sobre o dinheiro que ficou na empresa, certo? Não sobre o dinheiro que distribuiu. Então, como que a gente calcula a taxa de crescimento? Deixa eu anotar esse 6,6 aqui, tá? Só para vocês não se perderem, que é o novo PL. A gente apaga tudo isso aqui. E aí a gente vai fazer o seguinte. A gente vai pegar 1 menos o payout, tá? Que eles determinaram para 30%. Isso vai dar pra gente 0,7. Então, do dinheiro que a empresa realmente vai gerar, isso aqui é o que vai sobrar para ela. E a gente multiplica pelo ROI. Quando a gente entra aqui no RI, teve um ROI muito bom, né? De 12% ali. Então, vamos usar esses 12%, né? Vamos ser generosos um pouco. Se a gente quiser ser mais conservador, eu podia colocar 10, mas eu vou colocar os 12. Aí a gente faz o seguinte: vezes 0,12. Ou seja, a taxa de crescimento ela seria de 8,4, basicamente, tá? Aí a gente pega agora o nosso PL de 6,5 e divide por essa taxa de crescimento ali, que foi de 8,4. Isso traz aqui pra gente um resultado de 0,77, tá? Isso significaria, na tese de Peter Lynch, que a empresa, na verdade, ela tá barata frente à valorização que ela vai ter. Porque aqui a gente tá vendo só a valorização, tá vendo? Foi um cálculo sem dividendo. Mas aí as coisas não são bem assim, né? Porque principalmente aqui no Brasil a gente gosta de dividendo, porque as nossas empresas pagam muito dividendo, muito mais do que lá fora. Você não vê empresas dos Estados Unidos pagando tanto quanto aqui, tá? Vamos projetar qual vai ser o dividendo yield para poder explicar para vocês. Eu já achei ali mais cedo um lucro por ação de 3,8, certo? Se eles estão colocando 30% de payout, então o dividendo que a gente pode esperar para 2026 é só isso aqui, ó. 1,14%. Inclusive, se dividir pela cotação atual, isso aqui é um dividendo yield de 4,5, tá? Então, para mim, pessoalmente, eu acho muito pouco. Então, a gente coloca aqui o 4,5 e a projeção de crescimento, né? Na hora que a gente colocar aqui os 12%, aqui ele também está falando que está abaixo do preço, mas já não é mais tanto aquele desconto porque não chegou a passar de 2. Porém, se a gente pegar aqui na própria estimativa deles, a gente teve 20 bilhões, tá? Ano passado, certo? Eles estão projetando 22 mil no conservador, que é o cálculo que eu estou fazendo. Isso seria 10%, tá? Então, só para ficar mais justo, a gente coloca 10% aqui. Ainda assim, ainda tem um certo desconto de acordo com a tese de Peter Lynch. Mas o que você tem que tomar cuidado é que ali é uma tese de crescimento. Se você for olhar o dividendo aqui, ó, se a gente exige 6% com payout de 30%, mesmo com essa projeção para esse ano de 22, o preço teto, cara, ele seria R$19,19. Então a sua margem ela tá negativa em 23,13. Por isso que eu queria que o resultado hoje viesse ruim, né? Eu queria comprar a R$20, se possível, mas eu duvido que vai cair tudo isso agora. Claro que a empresa está passando por um momento difícil, depois que ela se recuperar, aí a gente vai começar a ver outros números. Por exemplo, se esse ano for bom, provavelmente ano que vem ali a gente pode voltar para uns 35 de payout. E aí se a gente, deixa eu só zerar isso aqui, vou zerar essa projeção. Eles estão estimando 22, aí vai que veio a 24, que seria na média, né? Não é nem o conservador e nem o otimista. Aí vem 24 para esse ano, a empresa aqui ainda, né, pagando seus 30%, ainda estaria caro, tá vendo? Por isso que eu queria comprar R$20. Só que aí a gente pode fazer uma outra estimativa. Digamos que esse ano dá 24, e aí pro ano que vem, dê esse mesmo 10% de crescimento, que é a estimativa mais ou menos que a gente está fazendo, e devido à recuperação da empresa, o payout volte ali para os seus 40%. Aí o preço teto ele já vai para R$30, tá vendo? Você já teria uma margem de segurança comprando hoje, se você exigisse 6% de dividend yield, de 22%. Se você exigir 8%, você já perde a sua margem, tá vendo? Então, referente ao preço, minha opinião, né? Nada aqui é recomendação de compra. Para mim tá caro. Nesse preço eu não compro. Eu queria que o resultado tivesse vindo ruim para a gente poder fazer aqui, né, algum tipo de aporte de repente, ter uma queda maior na cotação. Mas no preço atual, para mim, eu não tô comprando, cara. Eu acho que aqui tá bem apertado a margem. Você vê que você tem que fazer, tipo, muita macacagem aqui nos cálculos para você pegar e chegar e falar, ó, não, eu tenho uma margem boa, tá? Mas se você de repente está olhando mais para crescimento, você é um investidor que não liga muito para dividendo,
pode ser até interessante comprar, né? Porque se você for olhar aqui, ó, a gente vem na cotação padrão. Se você for buscar o histórico, ela tava batendo ali seus R$ 30, né? Então é por isso que eu acho loucura, na verdade, que ela tava nos R$ 30 antes e teve todo esse problema e só caiu para os 25, né? Mas tem um motivo para isso, que é uma surpresa que eu vou te deixar aqui no final do vídeo. Se você olhar o fluxo de investimento, cara, que a gente está tendo na bolsa no começo do ano, na verdade todo o fluxo que está vindo para cá é o fluxo estrangeiro. Ou seja, se você pegar aqui o fluxo de investimento na B3, olha aqui, institucional. Isso aqui é desde o começo do ano, tá vendo? Janeiro, os caras só vendendo, só vendendo, só vendendo, só vendendo. Esse aqui é o fluxo institucional brasileiro aqui dentro da bolsa, tá? Pra você ver, os caras só vendendo. Se você pega pessoa física, janeiro começa aqui, ó. Teve algumas compras, sim, tá? Mas também teve muito mais venda. Olha o tanto que vendeu aqui. O maior fluxo que está vindo para nossa bolsa é o fluxo estrangeiro. E quando os estrangeiros compram aqui, normalmente eles compram por ETF. É igual quando a gente vai comprar lá fora, não tem o S&P 500, que é as melhores 500 empresas lá dos Estados Unidos. A gente só vai e compra S&P 500. Ninguém vai ficar comprando Apple, comprando Nvidia, fazendo o valuation de Tesla, entendeu? Então é a mesma coisa os caras aqui. Tá vindo muito fluxo estrangeiro pra gente e eles compram principalmente por ETF. Ou pelo BOVA11 ou por aquele EWZ lá, que é o BOVA11, só que dentro da Bolsa Americana, né? Que é basicamente a mesma coisa. E aí por isso que mesmo em meio a tanta crise do Banco do Brasil, como ele costuma ter uma porcentagem boa dentro desses ETFs, né? Uma porcentagem boa ali de participação dentro dos ETFs, a cotação ela nunca diminuiu, tá vendo? Isso aqui meio que lascou a gente, né? Tava mais baratinho ali no começo do mês, pá. Mas se você for ver de um tempo pra cá, ó, subiu pra caramba. E por que que isso é ruim? A cotação ela subiu antes do resultado bom ter saído. Então, pra gente que é investidor brasileiro aqui, a gente meio que se lascou, né? Porque a gente perdeu toda a margem porque os caras chegou aqui com bilhões de dólares e aportou tudo na nossa bolsa. Então, a cotação subiu antes do resultado positivo ter saído. E agora que o resultado positivo saiu, a gente não tem muita margem para aportar. É claro que cada um tem sua estratégia, tem sua tese de investimento. Se você olhar isso aqui e você julgar que é bom, porque o Banco do Brasil realmente é um dos maiores bancos do país, é uma ação que sempre vai trazer lucro, tá? Agora, principalmente, que vai ter queda de Selic e tudo mais, né? Teve uma eventualidade, mas você vê que a própria gestão, mesmo em meio à crise, ela ficou até mais forte. Então, vai muito de você. Eu, pessoalmente, nesse preço eu não vou aportar. Eu julgo que tem outras oportunidades melhores no mercado no momento. Se você me acompanhou até aqui, te peço um like, um inscrito para me ajudar aí no crescimento do canal. E se você está curioso para saber quais empresas que eu acho que está numa oportunidade melhor, melhor ainda você se inscrever que eu vou trazer em vídeos futuros. É isso, gente. Muito obrigado.